Irmãos, a palavra que eu quero trazer essa noite é sobre a bondade do Senhor, é sobre a bondade de Deus, é sobre termos relacionamento com Deus. E eu convido você a abrir lá em Salmos 139, versículo 17 e 18. Amém? Como são preciosos os seus pensamentos ao meu respeito. Ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Amém, Pai. E eu te pergunto essa noite: você conhece o coração de Deus? Você conhece os pensamentos dele ao seu respeito? Nós acabamos de ler que Deus, ele tem pensamentos a nosso respeito. Amém? E nós sabemos que pensamentos são esses, o que agrada, o que desagrada ao Senhor. Nós precisamos buscar ter esse conhecimento. Nós precisamos buscar conhecer qual é a vontade do Senhor. A palavra nos diz que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Acho que foi o Bida que ministrou aqui, ou foi o Jove, não me lembro, mas ele disse que Deus, ele tem uma vontade coletiva, mas ele tem uma vontade também individual. E nós precisamos buscar conhecer qual é essa vontade. Nós precisamos conhecer a Deus de verdade. E quando eu falo conhecer, é você conhecer o coração dele. É você conhecer profundamente a mente do Senhor. Nós temos o Espírito Santo para isso. Eu não falo só de ter informação. Vou dar um exemplo. Aqui eu acho que todo mundo deve conhecer alguma pessoa que já foi da igreja, está desviada. Todo mundo deve conhecer, né, gente? Todo mundo deve conhecer alguém que... E aí, quantas vezes a gente não escuta, assim, às vezes você vai falar alguma coisa do Senhor e a pessoa pega e fala assim, não, eu conheço a Deus. Não, eu sei do que você está falando. Ou se você parar alguém na rua, uma pessoa às vezes que pode até não ser cristã e você falar de Jesus, perguntar se ela sabe que, sim, aquele que morreu na cruz. As pessoas sabem, mas isso é uma informação. É diferente de você conhecer uma pessoa intimamente. Amém? Lá em Mateus, Jesus, quando ele conversa com os discípulos, ele tem uma conversa e ele fala, ele pergunta: quem estão dizendo que eu sou? E eles respondem: uns dizem que és profeta, outros Elias, outros João Batista. Deixa eu ver se melhora. Aí. E ele pergunta: e vocês? Quem dizem que eu sou? E Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde para ele: você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E olha que coisa mais interessante. Pedro, ele primeiro reconhece quem Jesus é. E quando ele reconhece Jesus, Jesus revela quem ele é e o propósito pelo qual ele veio. Não tem como a gente fugir disso. Se você quer encontrar a sua identidade em Cristo, você precisa conhecer profundamente o Senhor. Você precisa ser íntimo dele. Assim como a gente leu no Salmo 139, existem coisas no coração do Senhor. E para a gente poder se conhecer, porque Deus, ele fez cada um de nós com as nossas individualidades. Cada pessoa que tem uma característica, cada pessoa tem um chamado e um propósito. E para você conhecer esse propósito, a primeira coisa que você precisa saber é que Deus é bom. A gente precisa conhecer o nosso Pai. E a gente precisa saber que Deus é bom. Lá em 1 João, no capítulo 1, no versículo 5, diz assim: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há trevas. Deus é bom e ele é totalmente bom. Não existe mal no coração do Senhor. Ele não é mau, ele não tem maldade nele. Quando ele criou o mundo, ele foi criando as coisas, ele foi dizendo: uau, isso é bom, né? Disse: haja luz, e ele viu que a luz era boa.
ele disse, haja firmamento, e ele viu que aquilo era bom. Conforme ele vai criando, nós vemos a identidade do Senhor na criação. Nós vemos que ele diz, é bom. E quando ele cria o homem, ele diz, isso é muito bom. Uma coisa interessante também sobre quando ele cria o homem, se você observar, ele está criando e ele está lá dizendo, né? Haja luz, haja os animais, haja plantas, haja vegetação. Mas quando ele vai criar o homem, ele diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nesse momento da criação, a Trindade estava ali presente. Estava Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. E o homem, ele cria conforme a sua própria imagem. Amém? Nós somos valiosos para o Senhor. Então, eu não sei quais pensamentos você tem tido ao seu respeito, mas saiba que você é precioso para Deus. Você é valioso para o Senhor. Você é importante para Ele. A criação, Deus quando te criou, Ele disse, é muito bom. E o diabo sempre vai querer te acusar. O diabo, quantas vezes ele não tenta nos dizer que sabe o que a gente fez no verão passado? Quem conhece aquele filme, né? Eu sei o que você fez no verão passado. O diabo está sempre ali te lembrando de quem você era antes de Jesus. Porque antes de conhecer Jesus, nós éramos uma coisa. E depois que conhecemos de fato, existe uma mudança em nós. Porque Jesus, no lugar de um coração de pedra, a palavra nos diz que ele coloca um coração de carne. Então, a gente vê mudança na vida de todos. Se você me conhecesse aqui, não sei, Jacinta Conceição me conhece de antes, provavelmente muitas coisas eu mudei de anos atrás para onde eu estou hoje. Porque o Espírito Santo, ele vai trabalhando no seu coração. O Espírito Santo, ele te aproxima de Deus. Amém? Então, lá na Bíblia, em Romanos 8:1, diz que não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, quando você aceita Jesus, você é uma nova criatura e você tem um novo espírito. Você é perdoado e você recebe o Espírito Santo, o Consolador que vai te direcionar em todas as coisas. Então, o Espírito Santo, ele não te acusa. Quem te acusa é o diabo. Então, quando vier algum pensamento a seu respeito que não é bom, saiba que isso não é o que Deus pensa ao seu respeito. Nós precisamos entender e buscar entender qual é a vontade do Senhor para a nossa vida. Deus, ele é tão bom, que assim, gente, eu acho que aqui não é todo mundo que tem filho, acho que só o Danilo, né? Mas para vocês que têm filhos, eu, depois que eu tive, eu não consegui imaginar, pensar em pegar um dos meus filhos e dar, que fosse por um familiar, gente. Que fosse por alguém da minha família. Falar assim que eu vou entregar a vida deles para salvar. Nunca faria uma coisa dessa. Eu acho que aqui, não sei se alguém faria, mas eu acredito que não. E foi o que o Senhor fez. E o Senhor entregou o seu filho, foi por pessoas que não queriam a Ele. Deus, ele nos amou primeiro para que a gente pudesse amá-lo. Ele nos amou antes. Então, Deus é bom. Não tenha dúvidas disso. Deus é bom. Se você conhece a Deus e está em Cristo, Deus olha para você com olhos de bondade e de amor. E por mais que você tenha errado, você vai se arrepender e através do sangue de Jesus, Deus vai olhar para você e vai continuar te chamando de filho. Você é filho amado. E qualquer outro pensamento distante disso não é do Senhor. Amém? A religião, ela desconfia que Deus, ele não pode ser tão bom assim. E esse é o problema. Quem aqui conhece a história de Jonas? Jonas, ele foi engolido pela baleia por quê? Porque ele não queria pregar. Ele não queria pregar em Nínive porque ele sabia que se ele pregasse, as pessoas se arrependeriam. Se ele pregasse, a palavra do Senhor chegaria e haveria transformação. E haveria transformação naquelas vidas. E o Senhor perdoaria todos os pecados. E ele não queria isso. Então ele fez o quê? A palavra fala que ele pagou do próprio bolso uma passagem
para ir tentando fugir daquele propósito, daquele chamado, da vontade do Senhor. E no final ele engoliu a baleia, né, engoliu ele, e ele teve que pregar e as pessoas se arrependeram. E a religião muitas vezes é assim. Nós não podemos ser religiosos. Nós precisamos entender o coração de Deus e buscar ser como Ele. Porque se tem alguma bondade em nós, essa bondade veio de Deus. Nada de bom temos que não tenha vindo do Senhor. E quando eu estava, né, preparando essa palavra, me veio algo assim que eu sempre escuto isso. Acho que todo mundo que é cristão já escutou isso alguma vez na vida. Se Deus é tão bom, por que Ele permite que o mal existe na Terra? Se Deus é bom, por que Ele não destrói todo o mal? E a resposta é muito simples. Deus ele não destrói o mal na Terra porque Ele é muito bom. E se Ele fosse destruir o mal, Ele teria que destruir você. Porque existe maldade dentro de você. Quando Adão desobedeceu, toda a humanidade caiu com ele. Então, e é por isso que nós, em algum momento da nossa vida, todos nós pecamos. E nós precisamos aceitar Jesus, nos arrepender. E diariamente nós precisamos carregar a nossa cruz e matando mesmo a nossa carne. Né? Paulo ele fala que a carne ela é algo muito difícil. Eu não vou entrar muito nisso. O que Deus espera de nós é que todo ser humano chegue ao arrependimento e que Ele, através de Cristo Jesus, possa nos colocar nesse lugar sem condenação. Amém. Amém. O que Deus faz conosco é tirar, através de Jesus, toda acusação. E Ele diz para mim e para você, vai, não peques mais. Eu quero que vocês entendam que nós somos filhos amados. E o Senhor é muito bom. E o Senhor nos perdoa. Mas isso não significa que nós podemos viver a nossa vida de qualquer maneira. Eu vou fazer isso daqui, pecar intencionalmente e pensar que não vai ter uma colheita. Vou fazer isso daqui porque Deus é bom, vai me perdoar. Não. Jesus, quando a mulher adúltera, né, quando as pessoas foram apedrejá-la, Jesus ele falou, né? Quem aqui que nunca pecou, que joga a primeira pedra. Aí todo mundo vai embora porque todo mundo tinha pecado. E aí ele vira para ela e fala... Porque ele não tinha pecado. Jesus era o único ali que podia jogar uma pedra nela. E ele fala que nem eu. Então, vai, não peques mais. Então, nós temos que entender que a nossa vida, nós precisamos buscar estar sempre em santidade. Não significa que a gente não vai errar. Nós vamos. Mas é para isso que tem o sangue de Jesus. Nós erramos, mas não de forma intencional. Deus ele não brinca com o pecado, ele abomina o pecado, mas ele sempre dá a chance para a gente se arrepender. Então, acho que, gente, ficou bem claro que Deus ele é muito bom. Amém? Deus ele é bom. Deus, ele é Deus antes de qualquer coisa existir. Deus, ele podia ter feito um monte de robô sem vontade própria, ele podia ter criado seres que o adorassem sem questionar. Podia. Deus ele é poderoso. Deus ele precisa da minha adoração? Não. Ele vai deixar de ser Deus se você deixar de adorá-lo? Não. Deus ele não precisa da nossa adoração. Deus ele nos ama como filhos, tanto que somos chamados filhos amados. Meus filhos, gente, só me dá trabalho. Os filhos, gente, é mesmo, mas não dá trabalho? Dá, não dá? Então, nós somos filhos de Deus. Ter filhos dá muito trabalho. E nós damos trabalho para o Senhor. Ele não nos tem para que a gente... Ele não precisa de nós, não precisa da nossa adoração. Ele é completo em si mesmo. Ele é poderoso em si mesmo. Mas ele nos criou para nos amar, para que nós vivêssemos em comunhão. Adão vivia em quê com Deus? Na palavra fala que Adão, no jardim, caminhava com o Senhor. Eles tinham intimidade. Todos os dias Deus ia visitá-lo. E é isso que o Senhor quer conosco. Ele quer ter comunhão.
Deus, ele nos ama. E nós podemos escolher se nós vamos obedecê-lo ou se nós não vamos. A palavra também nos fala que Deus, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Lá em Salmo 139 fala assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento, quando me levanto, de longe percebe meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Deus, ele é um Deus que sabe de tudo. E ele sabe tudo sobre você. Quando a gente continua lendo, o salmista fala: para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subo aos céus, lá estás. Se eu faço a minha cama na sepultura, lá também estás. Se eu subo com as asas da alvorada e moro na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me sustentará. Deus, ele é um Deus onipresente. Não tem aonde nós possamos nos esconder de Deus. Deus, ele está em todos os lugares. E de todos os lugares que ele poderia estar, ele deseja a sua companhia. Nós somos muito amados. E é um amor que deve nos constranger a querer buscar mais dessa presença. A estar mais próximos de Deus, mais próximos do Pai. Não só para quando a gente está precisando de alguma coisa. Não que Deus não vá nos socorrer. Se você estiver precisando, nós temos sim que orar e buscar. Mas que seja íntimo. A palavra fala que Deus busca aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E isso é em todo o tempo. A gente não consegue ficar o tempo todo, às vezes assim, ficar o tempo todo ali ajoelhado naquela... Não, mas tem na Bíblia, não sei exatamente onde está, mas fala que tudo que façamos para a glória de Deus. Eu sempre... É algo que, assim, sempre que eu tô na minha rotina, que algo tá muito, muito difícil, eu sempre trago à memória esse versículo, que tudo que eu fizer, que tudo que eu estiver fazendo, do mais simples ao mais complexo, que seja para a glória de Deus. Então, nem sempre eu consigo fazer perfeito, mas isso reforça no meu coração que eu preciso tentar fazer com excelência aquilo que eu estiver fazendo, que seja a minha casa com os meninos que não param limpa, a louça para lavar, na sua realidade, que quer que seja, o que você estiver fazendo, faz para o Senhor. E isso é estar em comunhão com Ele. Não é só necessariamente você estar ali orando. Temos que orar sim, mas entende, comunhão é tudo que você fizer. Ele quer fazer parte de tudo, não é só de uma parte da sua vida. Nós somos muito amados por Ele. Quando a gente lê esse versículo, né, eu vou ler novamente. Salmo 139, versículo 17 e 18. Como são preciosos os seus pensamentos a meu respeito, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que grãos de areia. E se terminasse de contá-los, ainda estaria contigo. Uma vez, alguém interpretou esse versículo de uma forma assim que eu pude entender claramente. É como se o salmista estivesse ali com Deus e ele estivesse olhando os pensamentos de Deus e ele estivesse contando. E ele adormecesse e ele acordasse e continuasse contando. E adormecesse e nunca acabaria, porque Deus está sempre pensando a respeito dele. Nós somos muito amados pelo Senhor. E Deus, ele é um Deus que te fez para ser eterno. Na Bíblia, lá em Eclesiastes 3:11, fala: Deus colocou a eternidade no coração de um homem. É um Deus que ele deseja passar a eternidade com você. E nós ansiamos pela vinda dele. Nós ansiamos pela volta dele. E se você não tem ansiado, você precisa ansiar. Se você não tem tido comunhão com o Senhor, você precisa ter. Porque o que mais nós vamos fazer no céu? O que mais nós vamos fazer a não ser adorá-lo, a não ser estar com Ele, a não ser desfrutar da presença do Senhor? E nós já temos essa presença disponível em nós. Basta buscar.
Deus, ele tem coisas para entregar para cada um de nós aqui. Ele tem coisas para falar ao coração de cada um aqui. Ele tem vidas para alcançar através de cada um que está aqui. Deus, ele te fez como objeto do amor, da afeição e do carinho dele. Deus, ele te valoriza. Em Mateus 6:26 e Lucas 12, do versículo 6 ao 7, ele diz que nós valemos mais do que a criação, mais do que os pardais, os passarinhos que Deus fala para a gente observar, os pássaros nos céus, que eles não semeiam nem colhem, observar as plantas, os lírios do campo. Gente, não sei exatamente de cor, mas acho que todo mundo conhece esse versículo. Observem os lírios no campo que não tecem e não estão preocupados lá com o que vai vestir, com o que vai comer. Quanto mais nós. Nós somos a obra-prima do Senhor. Nós somos filhos. Tem alguém no seu coração que você ame mais que o seu filho? Se a palavra fala que nós somos maus e sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu. Deus, ele te ama mais do que você ama seu filho. O amor de Deus a gente não consegue entender. E a Bíblia não é todo o pensamento de Deus colocado em um livro, porque a mente dele é infinita. A mente do Senhor é infinita, o Senhor é infinito. A Bíblia são os pensamentos de Deus a respeito do ser humano, que te instruem, te edificam e te ajudam. É para isso que a Bíblia existe. A Bíblia te aponta uma direção. A Bíblia te dá direção. A Bíblia te mostra o caminho. A Bíblia te dá soluções que você não encontrou em lugar nenhum. A Bíblia é a palavra do Senhor, é Deus falando com você. Às vezes a gente fica... Porque tem pessoas que têm dom de profecia e de fato escuta. Eu já escutei testemunho de gente que fala, não, eu escutei a voz do Senhor audível. O pastor Gilmar mesmo, acho que ele já ouvi Deus falar comigo. Eu nunca ouvi. E teve uma época que eu ficava assim, muito assim, nossa, por que essas pessoas nem escutam assim, Deus? Eu não tenho essas experiências de ver, de sair, de ir para não sei na onde, no espírito. Não tem essas coisas, né? Porque se a gente vê na Bíblia, a gente tem que querer, né, gente? Não é pecado você desejar. A gente vê ali João que foi arrebatado lá para o céu. Você imagina que intimidade é essa? Né? Teve Paulo que o próprio Jesus pregou para ele. Imagina, isso pode acontecer, né? Se Deus for da vontade de Deus. Então, eu ficava assim, nossa, será que eu sou menos cristã, né? Por causa disso? Por que eu não tenho essas experiências? E a gente, às vezes, fica pensando que Deus não fala com a gente, mas Deus fala. Deus fala nas pequenas coisas e Deus fala também através da sua palavra. A palavra foi deixada por Ele para nos instruir. E o Espírito Santo, Ele nos traz clareza diante da palavra. A motivação de Deus ao deixar a Bíblia é te resgatar, te livrar da morte eterna e tirar você do meio da bagunça que você mesmo se enfiou através do pecado. E esse livro nos conta a história de como Deus nos ama e de todo o plano dele para nos resgatar. Porque, gente, a Bíblia era para ser Gênesis, não era para ter mais nada. Era para estar Gênesis ali, nem Gênesis inteiro, né? Só uma parte, era para ser aquilo ali. Deus criou o homem para estar em comunhão com ele. Mas o homem desobedeceu. E Deus fez o quê? Podia ter destruído tudo. Não quero saber. Não, ele fez um plano, todo um plano, para conseguir nos resgatar. Ele elaborou um plano e a gente faz parte desse plano. Nós estamos vivendo há quantos 1000 anos e nós vivemos isso hoje. E tudo isso é para que nós sejamos salvos, para que a gente possa voltar a viver em comunhão com ele. Esse livro fala do coração de um pai que te ama demais e deseja tanto a tua presença, primeiro, porque ele que te fez, e segundo, ele te comprou. Gente, a salvação é de graça para nós, mas ela não foi de graça. Ela foi muito cara. Jesus, ele pagou o preço. Jesus, ele foi feito maldito no meu e no seu lugar. Jesus, ele derramou o sangue dele para que você não tivesse que derramar o seu. Jesus, ele desceu ao inferno para que você não tivesse que ir para lá. Então, esse livro é a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor para nós. Nós estamos na semana de Páscoa, né? Amanhã, hoje é sábado, né? Amanhã a gente comemora, né? A gente relembra que Jesus, ele ressuscitou e ele vive, ele está vivo, porque Jesus pagou o preço e ele morreu, mas ele ressuscitou e ele vive. Ele ressuscitou, ele morreu como um cordeiro, mas ele ressuscitou como um leão e ele está vivo.
E Ele vai vir nos buscar, amém? Amém. E nós precisamos desejar essa presença. Nós precisamos ansiar pela vinda dele. Nós precisamos ansiar em saber o que Deus tem o que Deus tem para nós. Qual é o propósito de Deus para as nossas vidas? Nós precisamos perguntar ao Senhor o que Ele quer que façamos. Porque nós não nascemos sem propósito. E a gente não veio para cá só para comer, dormir, casar, dar sem casamento. Não foi só para isso. Nós vivemos, mas como estamos vivendo? Aonde tem entrado o Senhor na nossa vida? Aonde tem entrado o nosso propósito? Nós viemos aqui com um propósito. E no Senhor nós vamos descobrir esse propósito. Então, que a cada dia a gente possa conhecer mais de Deus. Que a cada dia a gente possa crescer no Senhor. Que a gente possa ter mais intimidade com Ele. Eu desejo que, em nome de Jesus, que nós possamos viver aquilo que Deus determinou a nosso respeito. E que nós sejamos, de fato, luz do mundo e sal da terra, onde quer que nós formos. Amém? Então é isso, gente. Eu agradeço a oportunidade.